A paz do Senhor Jesus, todos os irmãos, Deus abençoe a vida de cada um. Mais um dia abençoado para que nós possamos ter a oportunidade de glorificar e exaltar o nome de Jesus. E nós não podemos perder tempo, porque Jesus está voltando e que o Evangelho tem que ser anunciado. Peço aos irmãos para dar seu joinha, compartilhe, comenta, se inscreva no canal, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Som. Ei. Som. Som. Ei. Som. Glória a Deus. Ei. Som. Ei. Ei, som, ei. Glória a Deus. Linguiça suína Aurora Churrasco, quilo 16. No Evangelho de Marcos 16:15, Jesus disse assim: os seus discípulos, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. É a Bíblia que diz. Nas Escrituras. Em Romanos 10:17, a palavra de Deus diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso nós temos que ter a disposição, nós temos que ter e ficar atento para aquilo que o Senhor Jesus nos deixou. A sua palavra, o Evangelho de Jesus Cristo. E ele continua dizendo: como pois ouvirão aquele em que não ouviram? E como ouvirão naquele em que não viram? E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso que estou aqui para anunciar o nome de Jesus Cristo e seu Evangelho, a sua palavra, que é a verdade. Todo mundo está mais preocupado com sua vida, com seu corre-corre, com seus afazeres, mas não dão ouvido à palavra. Mas no livro do profeta Ezequiel 3:5, a palavra diz assim: quer ouçam,
quem deixe de ouvir. Mas a palavra tem que ser pregada, tem que ser anunciada até que Jesus volte. O profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11, a palavra nos diz: eis que vem fome, dias difíceis, fome, mas não fome de comer e beber, mas de ouvir a palavra. Ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, que salva, que cura e que liberta, que dá salvação. Esse Evangelho, anunciado desde o início pelo profeta, o homem escolhido de Deus, João Batista, anunciava e pregava no deserto a vida do Filho de Deus. A vida do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que foi anunciado no deserto da Judéia, pelo homem escolhido de Deus, para anunciar a vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o próprio Deus, Criador do céu, da terra, de todas as coisas. Ele criou a natureza, as aves, os pássaros, as árvores, tudo feito pelas mãos do próprio Deus, tudo criado por Ele através da sua palavra. E esse próprio Deus veio uma nação caída, perdida, condenada a ser jogada no lago de fogo e enxofre, que através do pecado, desde o início, através do primeiro casal Adão e Eva, aonde não obedeceram a Deus e ouviu a voz do diabo, e pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Eles tinham comunhão com Deus, eles conversavam com Deus todas as tardes, e Deus falava com ele. Mas o diabo, astuto, mentiroso, enganador, sempre foi e sempre será. Quando enganou aquele casal, a primeira criação, ele continua enganando os seres humanos nos dias de hoje. Da mesma forma, assim como aquele casal ouviu a voz da serpente, que era o próprio diabo, para não comer do fruto que era proibido, mas ela desobedeceu a Deus e comeu daquele fruto e ofereceu a Adão, e os dois pecaram, e o mundo inteiro entrou na perdição, na condenação. Por isso Jesus Cristo saiu do seu trono, da sua glória, se fez homem para vir nesse mundo, para pagar o preço do pecado que ninguém jamais conseguirá pagar. Nós havíamos separado de Deus, mas através da sua vontade, do seu amor, Ele resolveu vir a esse mundo em forma de homem, para pagar um preço muito caro, que é morte de cruz, porque nenhum homem vai morrer por tua causa, ninguém, mas Jesus Cristo, Ele próprio, que não precisava fazer isso, mas pelo amor da sua criação, Ele morreu. E hoje,
Ele vive e reina para todo sempre. E quer te salvar. Jesus Cristo, ele veio para salvar a todos. Mas nem todos querem a salvação. Não querem a salvação, porque preferem as coisas do mundo, as coisas mundanas, contaminadas, oferta do diabo, mas não querem Jesus Cristo. Não querem saber de Deus. Não querem saber de Deus e não tem interesse. Muitos tampam os ouvidos, não gostam. Mas como o profeta, ele diz, o profeta Ezequiel, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Ele pregava para uma nação de Israel, aquele povo que vivia no erro, na prostituição, aquele povo que vivia na idolatria, esqueceu daquele que tirou da maldição. Mas o povo não queria saber de ouvir a voz de Deus. E ele pregava, Deus escolheu esse profeta para pregar e falar da imundice que eles viviam. E Ezequiel disse, Senhor, eles não querem me ouvir. Mas Deus disse para o profeta, quer ouçam, quer deixe de ouvir, mas continua pregando, Ezequiel. E todos os profetas, por pregar a verdade, foram mortos. E mortes cruéis, pela própria nação, que o próprio Deus escolheu. Porque não gostavam de ouvir a verdade. E não mudou nada. Não mudou nada nos dias de hoje. O povo quer ouvir, é só palavra de bênção. O povo quer ouvir que eu vou ficar rico, que eu vou ganhar dinheiro, que eu vou me dar bem. Ah, o ano começou, eu quero ganhar dinheiro. O ano começou, eu quero ser próspero. O ano começou, vai ser um ano novo, maravilhoso. Vai nada. Vai ser nada maravilhoso. Vai piorar cada dia mais. Porque a própria palavra diz que dias difíceis viriam. Jesus disse que nesse mundo tereis aflições. Ele passou por tudo. Ele foi humilhado, desprezado por pregar a verdade. Jesus foi cuspido, foi xingado, foi blasfemado porque pregava a verdade. E ele disse para os seus discípulos, nesse mundo tereis aflições, assim como eu tive, vocês também terão. Mas eu venci o mundo. Vocês também irão de vencer. Não importa o que falam, o que deixam de falar, que gostam ou deixam de ouvir. Mas o mundo continua descambando, de ladeira abaixo, e o diabo aplaudindo. O ser humano, com a sua vida, cada dia mais pior. O ano que acabou, 2025, o ano 2026 começou, e o povo continua no mesmo jeito. Ah, é um ano novo, mas continua com seus pecados, continua com as suas maldades, continua com a sua ganância, continua com a sua avareza, continua com as suas prostituições, continua com a sua idolatria, e não muda nada. Continua fazendo as mesmas coisas, tudo que desagrada a Deus. Mas ninguém quer levar uma vida de santidade,
Ninguém quer renunciar daquilo que Deus abomina. Ninguém quer abandonar o pecado, porque o pecado é bom. O pecado é gostoso, mas leva para o inferno. Não tem jeito. E o povo continua do mesmo jeito, porque não lê as Escrituras. Não procura conhecer mais a Deus e a sua justiça. Não procuram e nem quer saber. E muitos acham ruim. No Evangelho de João 5,39, a Bíblia diz assim: examinai as Escrituras, porque cuidei em ter nela a vida eterna, e ela que testifica de mim. Leia as Escrituras. Em vez de você ficar atrás de futebol, atrás de forró, de boteco, de correr atrás de jogador de futebol, músicas mundanas, vai ler as Escrituras, porque os dias estão acabando. O tempo da volta de Jesus Cristo está próximo. A volta de Jesus Cristo está mais próximo do que você imagina. Porque Ele disse que Ele deixou os sinais. Os sinais estão aí acontecendo. Fome, peste, doença para tudo quanto é lado, terremoto, guerra. Tudo isso é os sinais, o sinal dos finais dos tempos. Mas as pessoas acham que isso é normal. Mas Jesus deixou avisado que isso tudo seria para mostrar os finais dos tempos. Se o povo se despertar. Mas o povo não quer saber. Quer saber de agradar a sua carne. Essa carne que um dia vai apodrecer. Essa carne que um dia o bicho vai comer. E você tem que estar preocupado com a tua alma. Tem que estar preocupado com o teu espírito. Porque a tua carne vai apodrecer. Mas a alma é eterna. E o que você está fazendo para salvar a tua alma? Continua da mesma forma? Na imundícia? Na prostituição? É isso que o ser humano tem na cabeça. Satisfazer a sua carne podre, que não vale nada. Mas as Escrituras, ela foi escrita para nos exortar, para nos orientar. Que a vida de Jesus Cristo está mais próxima do que você imagina. E Ele não vai deixar o culpado como inocente, por inocente. E você está sabendo a verdade. Que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Por isso você tem que crer nas Escrituras, na palavra de Deus. Não é crer em homem. Não é crer em político. Esses endemoniados. Os ladrões. Enganadores. E o povo confia mais nesse tipo de gente do que mais em homens do que em Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho de Jesus Cristo não é uma religião. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma denominação religiosa, mas é o poder de Deus. E muitos acham porque tem uma religião, muitos acham porque
Tem uma igreja para ir, acha que está salvo. Mas não é a religião que salva ninguém. Não é a religião católica que salva ninguém. Não é a religião evangélica que salva ninguém. Não é a religião de Allan Kardec que salva ninguém. Não é a religião espiritista. Não, é Jesus Cristo. É Jesus que salva. Esse que veio a esse mundo. Esse que saiu da sua glória, do seu trono e veio aqui para morrer por mim e por você. É esse que dá salvação. Não é homem nem mulher. Não é estátua feita por mão de homens. Mas é Jesus Cristo. Porque sua palavra diz que não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejam salvos. Jesus. É Jesus. E você ainda vai querer resistir esse Deus maravilhoso? Se você existe hoje é porque Ele te deu mais oportunidade. Essa oportunidade de ouvir a palavra e se converter e ter Ele como teu único, suficiente Salvador. Somente Jesus, não tem outro. Nunca houve nem haverá um Deus tão poderoso, digno de honra, glória e louvor. A palavra de Deus fala em Mateus 11, 28: Vinde a mim todos que estáis oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É Jesus. O mundo está sobrecarregado. Quando eu digo mundo, são as pessoas. As pessoas estão todas atribuladas, porque não tem Jesus. Estão todas doentes, tomando remédio. Tomam não sei quantos comprimidos por dia. Todo desesperado, doente. Depressão. Espírito maligno, porque não quer saber de Jesus. Não entrega a sua vida para Jesus. Ele é a solução dos nossos problemas, das nossas causas. Somente Jesus. A partir que você decida ter Ele como teu único, suficiente Salvador e obedecer a sua palavra e levar uma vida de acordo com Ele manda, não cocheando. Um dia eu sirvo Deus, no outro dia está fazendo as piores coisas do mundo. Meus parabéns. Um dia, eu vou para a igreja, vou buscar Deus. No outro dia está no forró, está na cachaça, está na prostituição. Deus não quer isso. Deus quer uma vida santa. E todos têm o direito, todos têm a oportunidade de mudar a sua vida. Todos. Basta querer e tomar atitude. Basta tomar uma posição na sua vida. É dar o primeiro passo. Cansei. O ano velho passou. Eu quero vida nova, vida transformada com Jesus Cristo. Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados. Todos. Ele chama todos. Todos que quer Ele. Mas o mundo vive na vaidade. O mundo vive no engano. Aquele mesmo engano que o diabo enganou Eva e Adão lá no Jardim do Éden. Esse diabo que está nesse mundo, que a palavra de Deus fala que esse mundo jaz do maligno. Quem toma conta desse mundo é o diabo. É a palavra que diz: o ladrão ele vem para roubar, destruir e matar. Rouba a tua alma, rouba tudo que você tem, depois mata. Mas Jesus Cristo, Ele vem para nos salvar. Como diz a palavra de Deus no Evangelho de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho
o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por todos nós. Somente Jesus, que pode te dar uma nova vida, uma nova direção, desde que você toma atitude. Eu não estou aqui para convencer ninguém, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Estou aqui para pregar o Evangelho, estou aqui para falar de Jesus Cristo, mas se você deixar o Espírito Santo entrar dentro de você e transformar a sua vida, você pode ter certeza que você vai ser uma nova criatura. Abrir teu coração para Jesus, entregar a Ele sua vida, largar tudo que não presta, tudo que ficou para trás, tudo aquilo que nos fez mal, tudo aquilo que vem destruindo nossa vida, e ter comunhão com Deus. Mesmo que você tiver que dispensar pessoas, gente, afasta-se do mal, afasta-se dos demônios, aproxima de quem é de Deus, aproxima daquele que te fala palavras, que dá conforto da parte de Deus para a sua vida. Porque o que tem de malditos, filhos do diabo, tentando atrapalhar a vida de quem segue a Deus, tem de monte. Tem de monte. Mas Jesus, Ele veio para salvar. E a palavra de Deus fala, em João, no Evangelho de João 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão dentro do seu ventre. Ou seja, quem crê em Jesus Cristo, o Espírito Santo entra, habita dentro de nós e nossa vida é transformada. Porque o Espírito Santo é que transforma a vida do ser humano. É o Espírito Santo. Não é correr atrás de benzedor, de macumbeiro, de feiticeiro, que transforma a vida de nosso Jesus Cristo. Porque esse povo só vai trazer tribulação para a tua vida. Só tribulação. Os enganadores. Mas Jesus Cristo é verdadeiro. Jesus é único, fiel, digno de honra, glória e louvor. Não há outro além dele. Não existe. Que o ser humano, muitas das vezes, vai na igreja, de domingo, no meio da semana, vai atrás de macumbeiro. Você acha que Deus está se agradando disso? Vai atrás de feiticeiro. Toma decisão na tua vida. Fuja do mal. Fuja da aparência do mal. Chegue-se a Deus. Resiste o diabo. Chegue a Deus, que Ele cuidará de vós. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é fiel. E a palavra de Deus diz que ela nunca volta vazia. Nunca volta vazia. Muitos não querem ouvir, mas ela vai chegar na vida de alguém e mudar a vida de alguém. Por isso nós temos que sair e pregar o Evangelho, as Escrituras, até que o Senhor volte. Até o dia que Jesus vier nas nuvens, buscar a sua igreja, buscar os seus filhos. Os seus filhos. Porque aquele que não for filho dele, vai ficar para ser atormentado. Quem vai fazer isso vai ser o diabo, o anticristo. Está nas Escrituras. Está na palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu quero ler uma passagem aqui nas Escrituras. Você que tem ouvido, ouça. Mas se você não quiser ouvir,
posso fazer nada. No Evangelho de João, no Evangelho de Mateus, aliás, no Evangelho de Mateus, no versículo 11, capítulo 11, versículo 1 diz assim: e aconteceu que, acabando Jesus de dar e ensinar e a pregar na cidade deles, vou ler novamente. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: és tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: ide, anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que, se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turmas a respeito de João: que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver o homem ricamente vestido? Os que estrajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque este é de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo para preparar, meu anjo, que preparar diante de ti o teu caminho. Antes de Jesus, veio um profeta enviado por Deus, João Batista. Pregava no deserto, uma nação perdida, uma nação que se havia perdido, como eu já disse, através da idolatria, da prostituição, do pecado, todo tipo de imundícia. Todo tipo de imundícia. E Deus enviou esse profeta João Batista para que anunciasse: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Essa era o grito de João Batista ali no deserto, para aqueles homens maus, aqueles homens cruéis. E muitos ouviam a pregação de João, do profeta João, e se arrependiam. Muitos ouviam e acreditavam no profeta, e desciam as águas para ser batizado. E com certeza era salvo. Estão aguardando para o grande dia. E João pregava, o profeta pregava: arrependei-vos. Que essas mesmas palavras que no dia de hoje: arrependam, volta para Jesus enquanto é tempo. As mesmas palavras de João Batista: o arrependimento
pregada também por profeta Isaías, foi pregada por Jesus e também por seus discípulos, e continua até hoje. A mesma palavra, arrepende. Às vezes você pergunta, arrepender do quê? Do pecado que foi originado lá no Jardim do Éden. Porque todo homem é pecador. Todo homem vive no pecado. Estão destituídos da glória de Deus. Mas só através do arrependimento e converter seu coração, se converter e levar uma vida com Jesus. E o profeta pregava, e muitos não queriam ouvir. E João Batista anunciava, e Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio, foi para o deserto, o Espírito Santo levou para o deserto, passou 40 dias e 40 noites, sendo tentado pelo diabo. Mas Jesus Cristo resistiu toda a tentação do diabo. Por quê? Para deixar um exemplo para mim e para você. Resiste à tentação do diabo. Jesus foi o nosso maior exemplo, para que hoje nós pudéssemos se parecer com Ele. Mas nós está vendo uma geração que quer parecer com o diabo, mas não quer saber de Jesus. Mas João Batista pregava. Jesus Cristo veio, depois de ser tentado, ele começou a pregar, curar, fazer milagres, prodígios. Mas nisso João Batista foi preso. Preso por quê? Porque ele denunciou o pecado do rei Herodes. O rei Herodes, ele estava se prostituindo com a sua própria cunhada. E João Batista disse para ele, pode deixar aquele pecado, porque ele estava na prostituição. E essa mulher, essa prostituta, fez a cabeça do rei Herodes para prender João Batista. E João Batista foi preso, porque denunciou o pecado. Porque ninguém gosta de ouvir quando fala do pecado. Ah, eu não quero ouvir isso não. Mas vai ouvir sim. Porque o pecado separa de Deus. Se você morrer no pecado, na prostituição, na ganância, não vai ter salvação. Não sou eu, mas a palavra diz: todos aqueles que vivem na iniquidade e morrem no pecado, destituído da glória de Deus está. Por isso você tem que se arrepender. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado e anunciado, para que você possa saber que sem arrependimento não tem salvação, porque no céu não entra imundícia, não entra. E João Batista denunciou o pecado do rei Herodes, ele mandou prender. E João Batista, que anunciava o arrependimento, agora estava na cadeia, estava preso, já estava destinado para morrer. Como armaram a cilada para ele. E ali João Batista tinha os seus discípulos e mandou perguntar se Jesus era realmente o Messias que havia de vir. E Jesus já estava curando, Jesus já estava ensinando o reino de Deus, Jesus já estava fazendo milagres, prodígios. E os discípulos de João chegou até Jesus e pediu:
o senhor realmente é o Filho de Deus, aquele que havia de vir? Foi o que João Batista mandou perguntar. Ele disse: volta e diga para João Batista que milagre acontece, coxos estão andando, cegos estão vendo, maravilhas estão acontecendo. Diga para João que tudo aquilo que ele pregou, que ele anunciou, está acontecendo. E Jesus Cristo estava aqui nesse mundo para salvar, curar o pecador, mas para aqueles que realmente querem a salvação. E ele veio, mas os próprios que viram, aqueles que viram os milagres de Jesus, aqueles que viram todos os acontecimentos de Jesus, o que ele estava fazendo, foram os próprios que mataram Jesus. E hoje continua a mesma coisa, matando Jesus. Matando Jesus porque não obedece às Escrituras. Matando Jesus porque não quer obedecer a palavra. Continua na mesma situação. Termina ano, começa ano, e nas mesmas práticas e atitudes. Mas Jesus Cristo está voltando. E o Evangelho de Jesus tem que ser anunciado. E Jesus, continuando a pregar, a ensinar, e ele disse: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Aos pobres são anunciado o Evangelho. Porque os ricos não querem saber os ricos não querem saber da palavra de Deus. Os ricos amam seu dinheiro. Os ricos estão preocupados com o seu dinheiro. Os ricos estão correndo atrás da ganância. O Deus do rico é o Deus mamão. É o dinheiro. O Deus de muitos é o dinheiro. Põe sua confiança em dinheiro. Por isso que não querem saber de Jesus. Jesus, partiu daquele lugar e foi ensinar. E falar para aquele povo. Quem fosse ver no deserto, João Batista estava pregando no deserto, e Jesus disse: que foi ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Estava falando de João Batista. Sim, quem fosse ver, um homem ricamente vestido, porque João Batista não usava roupa chique. João Batista, ele vestia roupa simples. E eles disseram, Jesus disse: vocês foram lá ver quem? Os que estrajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, quem fosse ver um profeta? Sim. Vos digo eu, tem muito mais do que um profeta. João Batista foi um grande profeta, porque anunciou o Evangelho, a vinda de Jesus Cristo. E este veio
Veio, mas mataram ele. Rejeitaram Jesus. Humilharam, cuspiram. O crucificaram. Pregaram no madeiro, de braços abertos. Ali todo o pecado foi cravado com Jesus naquela cruz. O meu e o teu. Jesus levou sobre si todas as dores, toda a maldição. Jesus levou sobre si tudo aquilo que nós iríamos passar. Ele levou sobre si. Mas para isso, para que você possa ser salvo, você tem que reconhecer Ele, tudo que Ele fez, tudo que Jesus fez. Porque a morte de cruz é uma humilhação, é uma das piores mortes. E Jesus Cristo foi considerado como um maldito. Jesus Cristo foi morto como um dos piores, por causa de mim e por você. E você, desprezando Jesus, você continua desprezando Jesus? Correndo atrás de tudo aquilo que não presta? Continua desprezando Jesus? Virando as costas para Jesus, correndo atrás da idolatria? Imagem de escultura que não faz nada? Desprezando Jesus pela ganância do dinheiro, pela avareza, desprezando Jesus na prostituição. Tudo isso ao desprezo dado. É o que as pessoas continuam fazendo. E diz que ainda vai ser salvo. Aonde? Jamais. Porque no céu não entra. A Bíblia diz que não entra pecado. E continua desprezando Jesus. Por isso você tem a oportunidade de se arrepender. Você tem a oportunidade de deixar a tua vaidade. Você tem a oportunidade de parar com a tua prostituição. Você tem a oportunidade de se consertar a tua vida enquanto dá tempo. Porque a imundícia da carne é o que separa o homem de Deus. E não adianta dizer que é católico, não adianta dizer que é evangélico e fazendo as coisas erradas. Porque no dia do juízo você vai ter que prestar conta com Deus. Ah, se vai. Todos vão ter que prestar diante do Pai Todo-Poderoso. E ali vai ser decidido para onde você vai. Existem dois caminhos. A porta estreita e a porta larga. A porta larga é esse mundão. O povo fazendo tudo o que quer. Tudo que tem vontade. A porta larga são os desejos da carne, a imundícia. A porta larga são o pecado. O diabo oferecendo tudo. Tudo que não presta, o diabo oferece. Que a carne está desejando. Mas a porta estreita é aquela que conduz à salvação.
É abandonar as coisas mundanas. É abandonar as práticas mundanas. Se converter. E ter somente Jesus como teu Salvador. Fora disso, está fora do reino. Fora disso, está fora do reino de Deus. A mensagem continua. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. E Jesus está voltando. Preste, Ele está nas nuvens. Vai levar a sua igreja. A sua igreja não são prédios de tijolo. A igreja de Jesus Cristo são pessoas lavadas e remidas com o seu sangue. Essa é a igreja de Jesus. Igreja de Jesus é o ser humano que obedece a sua palavra e o Espírito Santo habita dentro dele. É a morada da casa de Deus. E o nosso corpo, ele é um templo aonde é habitado o Espírito. O nosso corpo é a habitação do Espírito. E vai depender de mim, de você, que tipo de Espírito vai estar dentro de você, dentro de nós. Vai depender das nossas atitudes, das nossas escolhas. Vai ser o Espírito que vai habitar. Nosso corpo é morada de um Espírito. E aquilo que nós fazemos, aquilo que nós vamos ter que dar conta, é aquilo que o nosso corpo está praticando. Ser separado para Deus, tem que ter um corpo limpo, que é a morada do Espírito. Mas se a pessoa que não pratica a palavra de Deus, que vive de acordo com a palavra de Deus manda, o Espírito Santo não habita ali. Ali é a morada do demônio. O corpo, que é a habitação do Espírito Santo, o que vive o contrário da palavra de Deus, os mandamentos de Deus, o seu corpo se torna habitação do diabo, do demônio, do espírito maligno. Por isso que as pessoas vivem perturbadas, cheias de espírito ruim, e tampam os ouvidos para não ouvir falar de Jesus, não gostam de ouvir de falar de Jesus, foge quando vê falar de Jesus, não gostam de Jesus, que vive correndo atrás da maldade. Sede santo como eu sou santo, a palavra de Deus fala. Seja morada do Espírito Santo de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Leia as Escrituras. Para de ficar correndo atrás de cachaça, de prostituição. No fim do ano o povo só queria encher a cara de cachaça, encher a barriga da boludice, mas de Deus não lembra. A preocupação do povo era encher a cara de cachaça. Uma correria, uma loucura. Mas preparar a morada do Espírito Santo nem lembrava. Ah, estou festejando Natal. Nascimento de Jesus. Que nascimento de Jesus? Jesus não nasceu de Natal coisa nenhuma. Ninguém sabe o dia que Jesus nasceu. Ah, vamos comemorar o ano novo.
Coisas novas vão vir, coisa vai nada, vai continuar do mesmo jeito. Para você que não quer levar uma vida com Jesus, vai continuar da mesma forma, na imundícia. Arrependei-vos, porque Jesus Cristo está às portas. Conhecereis a verdade vai te libertar. Somente a verdade vai te libertar. A verdade não é Lula não, viu? A verdade não é o Papa não. A verdade não é bispo. Na verdade não é político. Mas esquece de Jesus Cristo, fica correndo atrás de político, de política. Mas naquele dia você vai ver, no grande dia do juízo, e vai ouvir do próprio Jesus, dizendo: apartai-vos de mim que eu não te conheço, maldito, maldito que não ouviu minha palavra, maldito porque não se converteu, maldito porque continuou fazendo as coisas, as mesmas coisas. É isso que Jesus vai falar. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, e para a conversão, e para a educação da justiça. Por isso que existe a palavra de Deus, que é inspirada pelo próprio Deus, inspiração do Espírito Santo de Deus, para o ensino e a repreensão, para aquilo que Deus não quer que faz, para aquilo que Deus abomina, para que as pessoas possam se converter, largar daquela vida de imundícia, largar da vida de pecado, da prostituição. Por isso que existe a palavra de Deus. Por isso você tem que ler a palavra de Deus, tem que conhecer Jesus Cristo para ver o que Ele quer da tua vida, para que você seja salvo. E não adianta reclamar. Não vai reclamar para mim não, reclama para Jesus Cristo. Vai reclamar para Jesus. Reclama para Jesus. Em Tiago 1:22 a palavra de Deus fala: tornai-vos vós praticantes da palavra de Deus, e não somente os ouvintes. A palavra de Deus fala para que nós possamos praticar, não somente ouvir. Mas viver a palavra. Senão, se você ouve e não vive e pratica, você está se enganando a vós mesmo. Que a palavra de Deus fala: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que pratica, bem-aventurado aquele que ouve, mas mais bem-aventurado é o que pratica a palavra. Esses são os bem-aventurados. E o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Se conserta enquanto é tempo. Se conserta enquanto é tempo. Que a palavra de Deus fala que Jesus não vai ter o culpado como inocente. Hoje você ouviu. Hoje você ouviu a palavra de Deus. Um pouquinho daquilo que está nas Escrituras. E muito mais vai ter. Porque nós vamos aonde que Deus manda.
Nós não somos guiados por homens. Eu não sou guiado por homens. Sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aonde quer que Ele quer que eu vá, eu vou. Como eu já fui na Bahia, 2.000 quilômetros, pregar a palavra de Deus. Já estive ali no estado da Bahia. E vou aonde que Ele me enviar. E só Ele vai impedir que eu faça. Como a palavra de Deus fala, diz para os discípulos: vão e preguem, mesmo que matem vocês, mas fala a verdade. A verdade tem que ser dita. Doa quem doer. Se conserta. Arruma a tua vida, porque Jesus Cristo está voltando. E vai pegar esse mundo de surpresa. Enquanto você estiver na prostituição, na bebedeira, nas drogas, enchendo a cara de droga, Jesus Cristo vai voltar e vai pegar tudo nessas práticas. E vai ficar tudo. Vai ficar todos para ser destruído pelo anticristo, pelo diabo. E pior que não vai ter a salvação. E a Bíblia fala que vão ser condenados. A condenação é essa: rejeitar a luz. A luz é Jesus Cristo. Porque gostam das práticas, das trevas. Gostam das trevas. E rejeitaram a luz. E continua rejeitando a luz. Porque não quer se consertar. Se conserta porque Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo está voltando e vai pegar esse mundo de surpresa. Quando menos você espera, você vai ficar, se você não se arrumar. Jesus ama todos. Jesus ama todos, mas não ama o pecado. Ele diz no Evangelho de João 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está no Evangelho de João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Para de correr atrás daquilo que não faz nada por você. Para de correr atrás de santo milagreiro, porque não faz milagre para ninguém. Nunca fez e nunca vai fazer. Santo não faz milagre para ninguém. Somente Jesus Cristo. Somente Jesus. E continua fazendo. E o melhor de tudo, só Ele pode salvar. O resto é tudo mentira. O resto é tudo mentira. Enganação. Tudo mentira. Ai, mas aquele santo me curou. Aquele não sei o que me curou. A Bíblia fala, diz que para enganar o povo, até o diabo faz milagre. Mas Jesus Cristo é a solução. Só Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro intercessor. Não tem outro mediador. Só Jesus Cristo que leva ao Pai. Não tem mediador nenhum. Não tem mediadora nenhuma. Não tem. Se disseram para você que alguém intercede por você a não ser Jesus Cristo, é mentira. Somente Jesus é o caminho. Só Ele que está no trono. Só Ele que está ao lado do Pai. Ninguém mais está lá. Todos estão mortos, esperando aquele dia. Cuidado com os enganos.
Cuidado com as mentiras. Desperta, tu que dorme. Desperta, porque Jesus Cristo está voltando. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado até que Ele volte. Porque somente Ele foi, é e sempre será o Deus Todo-Poderoso. Fora disso, nada mais. Jesus, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. A salvação são para poucos. A salvação é para aqueles que ouvem a palavra e praticam, e se arrepende e se converte. E siga somente Jesus. Que essa palavra possa chegar no teu coração e transformar. Que somente a palavra de Deus que transforma o homem que vive no pecado para levar uma vida de acordo com o Jesus Cristo quer. E quem convence é o Espírito Santo. E que o nome de Jesus seja glorificado. Deus abençoe a vida dos irmãos, graças a Deus, a palavra foi anunciada, a palavra foi pregada, e que ela possa germinar no coração de muitos, porque quem convence é o Espírito Santo, devemos só semear a palavra. Deus abençoe a todos os irmãos, se inscreva no canal, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e glorificado seja o nome desse Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Deus é fiel, digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.